Bom dia, amados. Hoje nós vamos estar estudando sobre a fonte das águas vivas. O que essa fonte de águas vivas significa? Glória a Deus. João, você pode abrir a sua Bíblia em João 7, versículo 37. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rio de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que creiam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Vamos nos deter um pouquinho nesse capítulo aqui. Quando se trata de água da vida, vamos examinar as Escrituras e também todos os fenômenos que acontecem sobre a Terra. Se nós pensarmos em termos de água, a água é sobrevivência do planeta. A água é sobrevivência do seu corpo. A água é que rega toda a terra. É a chuva que vem do céu. Que diremos então? Que Deus é essa água? Não. Como disse lá em Elias, o fogo se manifestou, mas não era Deus. Terremoto se manifestou, mas não era Deus. As águas se manifestam, mas não são Deus. Mas o Senhor nos socorre no meio de tudo isso. É o Espírito do Senhor que veio ajudar Paulo quando naufragou o seu navio. Foi o Espírito do Senhor que ajudou Daniel quando Daniel passou sobre os fogo. E Isaías fala, quando passares sobre a água, sou eu que te ajudo. Quando andares sobre o fogo, minha mão te segura, te sustenta. Quando o povo de Deus passou entre as águas, foi o Senhor que ajudou ele. Foi o Senhor que abriu o mar para o povo de Deus passar. Não era Deus a água, mas era o poder do Senhor que ajudou o povo de Israel passar sobre as águas. Hoje o que eu quero te dizer que a fonte da água viva é o Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar que Ele é a vida. Só Ele nos dá a vida. Como assim? Você deve estar se perguntando. E eu vou te dar uma resposta que o Senhor um dia me ensinou. Por 9 meses tu teve na barriga da tua mãe. Por 9 meses eu formei os teus ossos. Por 9 meses eu soprei o espírito da vida em você. Por 9 meses eu fui a água da vida, porque eu te mantive vivo dentro de uma bolsa d'água. Então, o que dizer do nosso Deus? O nosso Deus é aquele que nos sustenta antes mesmo do nosso nascimento. É o Senhor que nos guarda, nos protege. É o Senhor que vai fazer nós passarmos por todas as tribulações, por todas as confusões de espírito, por todas as provações que nós vamos viver sobre esta terra. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não vamos conseguir caminhar para frente, porque vai haver espíritos tentando impedir você de passar. Vai haver demônios tentando impedir você de ser feliz. Vai haver espíritos tentando destruir a tua família. Vai haver espíritos tentando destruir a tua intimidade com Deus. Mas o Senhor, em tudo isso, Ele é maior. Porque Ele diz, eu vos ajudarei. A palavra do Senhor diz que Deus não é Deus para mentir, nem filho do homem para que minta. Que todas as promessas dele se cumprirão na nossa vida. E uma das promessas que o Senhor nos faz é que se nós crermos será salvo, não só nós, mas toda a nossa casa. Aí você deve estar se perguntando, mas as pessoas que morreram? Eu quero te dizer que mesmo aqueles que morreram, se no finalzinho, 1 segundo da sua morte, ele aceitou o Senhor no seu coração, ele também foi salvo. E o dia que o Senhor vier, eles vêm junto. E o dia que o Senhor ressuscitar os mortos, nós veremos todos eles de volta. Abraão, Elias, todos eles
como foi no Monte da Transfiguração que Jesus mostrou aos apóstolos. Olha, mesmo que morram, vocês viverão, como Elias, como Moisés. Elias e Moisés estavam no Monte da Transfiguração. Era isso que o Senhor estava mostrando para os apóstolos. Não temam, não tenha medo, porque mesmo se vocês vierem morrer por meu nome, por causa do meu nome, eu vos ressuscitarei. Era isso que o Senhor estava dizendo àqueles apóstolos que subiram o monte para ver a transfiguração. É hoje que o Senhor está falando contigo. Não temas, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu a água da vida, sou eu que faz você não afundar. Se você crer em mim, por pior que sejam as dificuldades que você está passando, você não vai afundar, você não vai submergir, porque eu não deixarei. Meu Espírito te ajudará. Amém, queridos? Muitas pessoas ouviram essas palavras e afirmaram: de fato, este homem é profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus Cristo, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus. E eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Veja que eles falaram, na verdade não era bem assim, né? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Na verdade não é bem assim. Quem está debaixo da lei, que está debaixo da maldição, porque nunca vai conseguir cumpri-la. Amém, queridos? Só o Espírito do Senhor é que nos faz não pecar. É só Ele que nos convence do pecado, é só Ele que nos limpa, é só Ele que nos lava, é só Ele que nos purifica. Então, na verdade, não era os discípulos, nem Jesus que estava errado. Quem estava errado era eles. Amém? De acordo com nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que na Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Ele estava enganado. Porque o próprio Elias falou que Senhor sairia da menor cidade. E se nós estudarmos, Jerusalém se chamava Cidade do Pão. E se nós ainda nos aprofundarmos nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o Senhor diz: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca morrerá. O que ele quer dizer? Se você crer em mim, se você tiver intimidade comigo, você nunca morrerá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que vivem em mim jamais morrerão. Aqueles que confiam em mim não se abalarão, porque eu os sustento, eu os ajudo, eu os visto, eu os guardo eles dos perigos da terra. E quando Jesus ensinou o Pai Nosso aos discípulos, ele disse: Pai nosso que estais no céu. Ele estava falando com Deus. Venha a nós o teu reino. Quando ele disse venha a nós, ele não quis dizer venha à terra. Ele quis dizer venha dentro de nós o teu reino. Porque o reino de Deus que vem dentro de nós é inabalável. É a nossa fé, é a nossa intimidade com o Senhor, é a nossa coragem nos dias de medo, é a nossa fortaleza nos dias das aflições, é nosso alimento quando nós estamos com depressão, é a nossa ajuda quando nós estamos com problema. Essa é a água da vida que eu estou falando, que eu estou anunciando para vocês. A água da vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando o Senhor fala que Ele é o pão da vida, porque Ele nos sustenta onde o homem não consegue ajudar.
Um dia um psicólogo vai precisar de outro psicólogo. Um dia um doutor vai precisar de outro doutor. Um dia todos nós vamos precisar um dos outros. Mas acima de tudo, todos nós vamos precisar do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se nós vemos hoje as aflições do mundo, a transformação que o mundo está passando agora, que a terra está passando agora, nunca passou antes. E a palavra do Senhor diz que toda palavra seria pregada sobre a terra. Então, o que nós estamos esperando para aceitar o Senhor? A palavra do Senhor está sendo pregada por toda a terra. Nenhum lugar vai ficar sem ouvir a palavra do Senhor. E quando este vier, não haverá desculpa. Eu nunca ouvi a palavra do Senhor, eu não sabia. Porque todos nós vamos saber, todos nós vamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que conhece quem é Jesus é livre para adorar, é livre para amar, é livre para rezar, é livre para fazer o que Deus mandou fazer, que o Senhor mandou você fazer. Se você crê, ensina as crianças o caminho que devem andar, porque depois de grande nunca lhe envergonharão. Se você crê, ensina seus filhos, ensina sua família a temer o Senhor, porque elas serão salvas. Se você crer no Senhor, que é a água da vida, nada lhe faltará. Porque o Senhor disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água, quem beber de mim jamais terá sede. Aqueles que conhecem o Senhor não se abalam, porque sabem que o Senhor guardará eles, 10.000 cairão à direita, e outros à sua esquerda, mas você não será atingido. Glória a Deus, Senhor. O que nós estamos esperando para beber desta água chamada Jesus Cristo de Nazaré? Quando eu vejo falar de água, eu vejo que toda passagem bíblica, toda a escritura fala dessa água. Toda a escritura. Nós vemos nas viagens do apóstolo Paulo, ele disse 3 vezes eu naufraguei. 3 vezes eu naufraguei, quer dizer, 3 vezes eu sofri acidente de navio e as 3 vezes o Senhor me salvou. Quando nós vamos para Isaías, Isaías fala, quando você passar sobre as águas, eu te sustentarei, quando você andar sobre o fogo, eu te ajudarei. Quando nós vamos lá para Samuel, nós vamos ver várias passagens, Elias, que perderam um machado, e esse machado afundou no rio, era de ferro, como podia ele vir à tona? Nada é impossível para Deus. Acredite nisso, não existe impossível para Deus. Você pode estar pensando assim, mas é impossível. O caminho que meu filho tomou é um caminho errado, não tem volta sim. Você deve estar pensando, não existe volta, meu marido é assim, 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 ele é muito duro de coração. Eu vou te dizer, a palavra do Senhor diz que o Senhor faria as pedras falar e os burros escutar. Quando o Senhor ordena, até o burro fala. Então, quando o Senhor fala, não existe pedra, não existe burro, não existe nenhum obstáculo que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Somente você que não crê. Porque quando você crê, você será salvo. Quando você não tem dúvida no teu coração, você não vai afundar. O apóstolo Paulo sofreu 3 naufrágios e dos 3 ele foi liberto. Daniel, o profeta do Senhor, ele foi jogado na cova dos leões, o Senhor fechou a boca dele. Ele foi humilhado, ele foi perseguido. Tinha pessoas que ficavam vigiando a vida de Daniel. Tem pessoas que vão vigiar a tua vida. Tem pessoas que vão ficar te observando para ver se realmente você é imagem do Senhor. E quando eles verem em você o reflexo do Senhor, eles vão querer conhecer o Deus que você serve. Eles vão querer saber quem é esse Deus que te traz tanta paz. Eles vão querer saber quem é esse Deus que você serve, que até a sua família é abençoada. Nós somos o espelho do Senhor nessa terra. Você é o espelho do Senhor nessa terra. E nós temos que refletir a imagem do Mestre, a imagem do Rabi,
a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o que acontecer, vamos ter aflições sim, vamos sofrer naufrágios sim, mas nós não vamos afundar. Vamos ser perseguidos sim, mas nenhum fio de cabelo nosso perecerá, porque o Senhor nos falou que Ele nos guardaria nos últimos tempos. Ele nos protegeria nas últimas horas. Ele recolheria ao tabernáculo dele os seus filhos. Nós só precisamos crer que o Senhor é a ajuda que nós precisamos. Ele é a água da vida. Se nós bebermos dessa fonte, nunca mais teremos sede. Às vezes nós estamos sedentos de tanta coisa. Nós queremos justiça. Nós queremos que tudo vá bem. Nós queremos recuperar o perdido. Nós queremos tanta coisa. E só o Senhor consegue fazer todas as coisas num só. A palavra do Senhor fala que em Pai Nosso diz: Pai Nosso que vem a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No céu já está sendo feita a vontade de Deus há muito tempo. Na terra é que falta fazer a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Perdoais os nossos erros, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Será que realmente nós temos perdoado aqueles que nos ofendem? Nós queremos que Deus nos perdoe. Nós queremos que Deus age em nossa vida. Mas será que nós temos realmente perdoado aqueles que nos ofendem? Nós olhamos para o defeito dos nossos irmãos e ficamos o tempo todo olhando os defeitos deles. E muitas vezes até falando sobre esses defeitos, mas nós não examinamos os nossos. No Pai Nosso diz: perdoais as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que nos ofendem, aquele que me ofende. Não deixais com que eu caia em tentações. Quantas vezes as tentações vêm na nossa porta? Mas sabe quem é que impede a gente de cair nessas tentações? É o Espírito do Senhor. Porque o ser humano é frágil, o ser humano é fraco, o ser humano é falho, mas o Senhor nunca falhou. O Senhor nunca perdeu uma guerra. O Senhor, quando unge alguém, é para vencer. Eu nunca vi uma pessoa ungida por Deus perder. Eu li a Escritura de frente para trás e de trás para frente. Eu nunca vi um que foi ungido por Deus perder a batalha. Eu vi o nome deles passar de gerações em gerações. Eu vi a história deles servir de exemplo para outras pessoas. Eu vi eles vencendo o mar. Eu vi eles vencendo o fogo. Eu vi eles salvando cidades inteiras. Eu vi eles fazendo milagres. Eu vi eles curando, libertando, sarando, salvando. Você não é diferente. Se você parou para escutar esse vídeo agora, porque você é um chamado do Senhor. Você tem um chamado do Senhor. Não venda o seu chamado para um prato de lentilha. Você deve estar perguntando, mas o que é isso? Que muitas vezes nós temos um chamado tão grande perto do Senhor e nós escolhemos viver as coisas do mundo e não de Deus. E não é mais hora para isso. Não é mais hora para isso. O Senhor está alertando as igrejas, o Senhor está alertando o povo do Senhor. É hora de nós orarmos. Para isso o Senhor nos ensinou a orar. Para isso que o Senhor veio e padeceu naquela cruz. Para aqueles que fossem crer nele, fossem salvos e tivessem a vida reintegrada, a vida sarada pela água do Espírito. Tivesse suas feridas lavadas pela água do Espírito. Tivesse sua sede lavado pelas águas do Espírito. O Senhor hoje está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste nem te assombre. Permanece naquilo que eu te falei, não que o homem está dizendo.
porque muitas vezes Deus vai te colocar à prova. A palavra de Deus diz que Ele prova aqueles que dizem ser dele. O próprio Senhor falou: verás quanto custa me seguir. Então nós sabemos que todas as pessoas que têm o chamado também são provadas. Se nós olharmos, Jó foi provado. Se nós olharmos, Jonas foi provado. Se nós olharmos, todos os chamados do Senhor foram provados. De uma forma ou de outra eles foram provados, para depois ser aprovado. Você quer ser aprovado pelo Senhor? Abra seu coração nesta manhã e diga: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus de Israel, Deus verdadeiro, Pai de Cristo Jesus, o qual morreu naquela cruz, transpassado pelos meus pecados. Eu hoje abro meu coração para que tu entre. Eu hoje abro as portas da minha vida para que tu tome conta, que tu vá à frente, que teu Espírito venha me ensinar todas as coisas, e que o teu sagrado nome não me deixe cair em tentações. Que teu sagrado nome me conduza sobre as águas e que me livre de todo o fogo da maldade. Fale com o Senhor. Busque no Senhor a sua chama verdadeira, uma chama eterna que nunca vai apagar. É a chama do Espírito Santo. É a chama do Filho de Deus vivo. O homem pode apagar tudo, menos a chama do Espírito Santo, porque isso vem do trono de Deus. O próprio Senhor diz que lá chegando enviaria o Espírito dele sobre nós para nos ensinar todas as coisas e nos capacitar a fazer as coisas que ele quer que nós façamos. Se você botou a mão no arado, não volte atrás. Se você tem um problema, fale com o Senhor. Se você não consegue, converse com Deus vivo. Ele é a água da vida. Ele está pronto para te ajudar. Amém, queridos? Até a próxima live, se Deus quiser. Fica com Deus, em nome do Senhor.